Retomando, como eu disse na aula anterior, nós vamos abordar a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, sobretudo porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer que tudo que temos veio do Senhor. Isso já foi dito anteriormente. Se temos um dom, o dom veio de Deus. Se temos um dom e ganhamos dinheiro com esse dom, temos que ganhar de maneira responsável. E a própria palavra de Deus aborda sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então não devo me dedicar meu tempo à conquista de dinheiro, à conquista de riquezas? Não é nada disso. Você só não pode servir a um e não, digamos assim, em detrimento do outro. Se você se propõe a servir a Deus, aquilo que Deus coloca na sua mão, a responsabilidade sobre isso, por si só vai gerir a sua vida. Então não importa se você ganhar milhões de reais e você, eu espero que isso te atinja, efetivamente. Não importa o quanto você ganhe, você sabe o que fazer com isso, você não vai ser dominado pelo dinheiro, porque não dá para servir a dois senhores, como a própria palavra de Deus nos mostra. Ou você serve a Deus e, de acordo com aquilo que Deus provém, de acordo com aquilo que Deus te dá em contrapartida, o seu esforço, a sua dedicação, a sua aplicação de conhecimento e também do que Deus te deu para ser usado de inteligência, isso vai te trazer benefícios, mas você não pode esquecer que não é isso que é o mais importante, que não é a riqueza que está te dominando, mas sim a sua vontade, o seu ímpeto em seguir a palavra de Deus. E não há nada, como eu já disse, nada de errado em estarmos ricos, de acordo com aquilo que Deus colocou em nossas vidas. O errado é você deixar se dominar pela riqueza. Compreender que todas as coisas nos são dadas por Deus com propósito e objetivo específico. Em João capítulo 3, versículo 27, está escrito: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se você reconhece e colocou a sua vida diante de Jesus, diante de Deus, e em função disso você reconhece que tudo aquilo que lhe é dado provém do trono, provém de Deus, você vai entender que todas as coisas nos são dadas por Ele com um propósito e objetivo específico. E como nós vimos, dentre os diversos objetivos específicos, está aquele de cuidar da sua família, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Não podemos esquecer o cerne da importância do dinheiro, que é não ter que passar necessidade. Me fala, quando a gente fica triste, qual que é o melhor a se fazer? Eu estou muito triste, eu vou entrar dentro do meu casebre de papelão e vou chorar lá dentro. Ou você prefere chorar dentro de uma, digamos assim, banheira de hidromassagem dentro da sua casa? Eu prefiro a segunda opção. Não há nada de errado você querer ter conforto, conquistar conforto nessa vida, desde que seja com responsabilidade, desde que não seja praticando atos ilícitos, desde que não seja indo contra o que a palavra de Deus nos orienta. Seja um cristão responsável nas suas finanças. É isso que a palavra nos diz. Então, agora nós vamos abordar o assunto que nós nascemos com um dom, Nós já vimos que os dons vêm de Deus. Mas todos nós nascemos com um dom e somos especiais em alguma área da nossa vida, pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que a gente acredita, na Bíblia, acredita nos livros que compõem a Bíblia, a gente já se identificou, já buscou a informação, principalmente no livro de Gênesis, em que diz que
foi dado o sopro da vida para que Adão viesse a então existir, deixando de ser barro e passando a ser carne. Quando eu leio isso, eu me sensibilizo muito, porque eu imagino a cena de Deus soprando sobre o homem, digamos assim, partículas dele próprio dentro do homem. Então, uma vez que eu acredito que isso é verdade, que eu acredito que a palavra de Deus reflete aquilo que foi a criação do mundo, então eu também acredito que dentro de nós mesmos existem partículas de Deus. E se existem partículas de Deus, você há de concordar comigo que isso explicaria as especialidades que nós temos como seres humanos. Por que eu sou bom em uma coisa e não sou bom em outra? Porque dentro de nós existem partículas de Deus que nos tornam bons em algumas coisas e em outras não. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, aquilo que nós somos bons provém de Deus, é um dom de Deus. Eu brinco muito quando eu estou citando essa passagem, porque falo nem que seja no cuspe à distância, você deve ser bom, não é possível. Eu, sinceramente, não conheço um ser humano que não seja bom em alguma coisa. Nem que seja em falar mal do vizinho, mas alguém é bom em alguma coisa. Isso é certo. Consegue fazer uma coisa mais fácil que a outra pessoa, consegue ter características qualificadas diferentes de outras pessoas. E nesse aspecto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Tiago 1,17, está claro, todos os dons, toda dádiva perfeita vem do alto. Quando você tem essa certeza, você vai se entender como investidor, você vai se entender como educador financeiro, quem sabe, como um professor futuramente, como aquele que vai ser capaz de levar esse conhecimento que você está aprendendo aqui para o seu círculo social e familiar, por que não? Mas antes de começarmos, queridos, nós precisamos aprender a desistir. Como assim? Você quer que eu desista antes mesmo de começar, Cláudio? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Por que eu falei isso? Vejamos. Eu quero que você desista das desculpas esfarrapadas. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho dinheiro. Irmãos, vocês podem se tornar investidores a partir de R$15, R$30. Será que você não consegue, dentro de uma trajetória de vida, guardar R$15, R$30 por mês? Isso é o suficiente para você começar. Então vamos parar de dar desculpa. Não, mas minha esposa gasta muito dinheiro. Não, meu marido é gastador. Não, isso não importa. Se você conseguiu se administrar, se você conseguiu se organizar, identificar onde estão os males que consomem aquilo que você dedica sua vida a ganhar dinheiro, está na hora então de você desistir das desculpas esfarrapadas e pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Vocês não concordam comigo? Outra coisa que eu quero que vocês desistam, desista de mentir para si mesmo. Quando você acredita que você não é capaz, você está mentindo para si mesmo. Você é capaz de qualquer coisa. Se você, principalmente, digamos, aquele que tem toda a sua vida dedicada e entregue a Deus, você mais do que ninguém vai entender o que eu estou falando. Você jamais deve desistir, porque você tem o Todo-Poderoso ungindo, protegendo e guiando a sua vida. Ele jamais vai te dar um peso maior do que você pode carregar. Então, para de mentir para si mesmo. Você pode tudo e qualquer coisa que lhe for desejado. Desista de esperar a hora certa. A hora certa é agora. Não, eu vou esperar eu ter algum dinheiro para investir, depois eu aprendo. Não, a hora de aprender é antes de ter dinheiro, de preferência.
Porque quando o dinheiro vier, você já sabe o que fazer com ele, ou melhor ainda, você vai começar a ganhar aquilo que você sequer pensou que seria capaz de fazer. É possível somente com conhecimento você já começar a gerar recursos. Você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Desista de tentar fazer tudo perfeito. O momento em que a gente fica ansioso, busca pela perfeição, acredita que, não, eu vou comprar 10 ações, eu quero que as 10 subam infinitamente, e se uma vai e cai, você já começa a se sentir mal, de repente 50% dela cai, você está morrendo, ou seja, você não se entende como investidor e já pensa em desistir. Desista de desistir. É isso que eu tenho a falar com vocês. Para vocês se tornarem investidores, vocês não vão poder parar mais. Vocês não vão poder parar de buscar conhecimento, vocês não vão poder parar de buscar conteúdo, vocês não vão poder parar de investir até que vocês adquiram a sua liberdade financeira. Combinados? Jamais comece um negócio. Que isso? Você acabou de falar que eu preciso ter 5 fontes de renda alternativa. Jamais comece um negócio pensando em atender as necessidades de seus amigos, vizinhos e parentes. Eles não farão negócios com você. Vão preferir prestigiar um estranho, mas não você. A cada 10 pessoas próximas, uma ou nenhuma vai te ajudar. Nada contra você, mas nada também a favor. Então, às vezes a gente vê que as pessoas começam um negócio, eu vou começar a vender bolinho, eu vou começar a vender bombom, e aí pensa assim, não, a primeira pessoa que vai comprar são meus familiares, né? São as pessoas mais próximas de mim, e aí vê que a pessoa passa, que legal que você está vendendo, não compra. Aí a pessoa fala assim, não, que legal que você comprou, mas jamais entra lá no seu e-commerce e faz uma efetivação de uma compra. Ainda que ele precise daquilo e saiba que é mais barato, ele vai lembrar às vezes assim, não, eu estou passando aqui na frente dessa loja, vou comprar aqui mesmo. Porque na verdade, quando você chegar ao limite, não vou dizer talvez limite, a palavra não seja a mais correta. Quando você chegar ao grau de conhecimento maduro, quando você chegar no patamar, digamos assim, de inteligência, não só emocional, mas também profissional, ao ponto de você gerar riqueza pelo seu intelecto, muitas das vezes, aqueles que vão reconhecer aquilo que você tem de melhor, aquilo que você pode oferecer de melhor, são aqueles que estão distantes de você. Não porque eles têm algo contra você, mas é porque eles também não têm nada a favor de você. Isso é um comportamento social muito comum. Então, não pense você porque os seus amigos mais próximos ou os seus parentes não estão te ajudando, que você vai parar de fazer aquilo que você se prontificou a fazer, a se dedicar profissionalmente. Combinados? Antes de iniciarmos o aprendizado das técnicas e modalidades de investimento, antes de ganharmos e acumularmos recursos e antes de atingirmos nosso sucesso, nós precisamos lembrar de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, está escrito: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Ou seja, você colocou a sua vida nas mãos de Deus, né? A gente sempre tem esse costume, esse hábito de falar, está nas mãos de Deus. Se você se colocou e sua vida está, a vida da sua família está colocada nas mãos de Deus, a gente precisa lembrar de Deus também antes de colocar em prática e antes de efetivar o nosso círculo do ganho do dinheiro. Ou seja, devemos lembrar primeiro do reino, ou seja, quando se ganha dinheiro, quando os dividendos, os juros, os aluguéis caírem na sua conta, não se esqueça do mais importante, 10% para o reino.
Estamos falando aqui agora do dízimo. Não devemos esquecer que o dízimo vem em primeiro lugar. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou deixar um vídeo agora para vocês que ele mostra exatamente o que eu venho dizendo. Qualquer um é capaz de sair do zero e se tornar aquilo que você quer ser. Eu tenho certeza que vai engrandecer e agregar a sua vida como investidor. Prestem atenção. Eu morava num barraco e tinha uma festa assim que entrava uma luz. E mamãe ensinava o seguinte, que a luz começou, é o sol, é energia divina, agradeça. Você teve chance de mais um dia. Eu só mudei de endereço. Hora que de manhã a minha janela não é de madeira, minha casa hoje não é de madeira, mas o sol entra igual, graças a Deus. E a hora que o sol entra na janelinha, na veneziana, eu volto para a minha origem. Meu primeiro emprego para ajudar o meu pai, com 8 anos. Com 9 eu fui trabalhar, já saí, achei uma oportunidade de buscar um resultado melhor trabalhando no aterro sanitário. E eu sorria, sabe por que eu sorria? Porque a minha referência era aquela. Eu trabalhava na fábrica de carvão, ganhava meio salário mínimo e eu achava que eu tinha uma oportunidade, eu tinha um emprego diferente dos outros meninos da favela. Eu já achava bacana, então não tinha por que não sorrir. E, aliás, quando eu sorria, só apareciam os dentes, porque o carvão me deixava literalmente. E aí, eu fui trabalhar no aterro sanitário e lá a gente achava coisas para comer. A comida que se achava no lixo, o salame, o queijo, o sorvete que jogavam fora porque estava vencido no mercado, o iogurte. Cara, aquilo para nós, eu sorria, aquilo era um banquete, eu não tinha acesso àquilo onde eu morava. Então eu sorria. Deus de garoto, quando eu alugava carrinho para o cara ir comigo para a feira, quando eu alugava um pedaço da minha banca na feira para vender limão junto com os meninos, eu entendo o seguinte, o cara não está trabalhando para mim, ele está trabalhando para ele. Como eu tive iniciativa, é natural que eu fique com um pedaço. E eu penso assim até hoje. Eu arrumei emprego com 13 anos de office boy e eu empreendia, porque para mim aquela pastinha que eu carregava era o meu empreendimento. Eu não entendia que o CNPJ não era meu, eu entendia que minha empresa era a pasta da responsabilidade que me deram. Aliás, o melhor lugar que tem para você empreender é no CNPJ do outro, porque você não tem passivo, você só tem ativo. Você só tem oportunidade, você não tem o problema. E quando você vai embora, você ainda leva ativo. Então, assim, é uma oportunidade de você exercitar o empreendedorismo quando você está em algum lugar. Mesmo que você seja funcionário público, vai ser o melhor funcionário público. Vai empreender lá, porque se você for bom lá, depois você sobrevive em qualquer lugar que você for. O empreendedor não tem que ter, do meu ponto de vista, horário de almoço, horário de saída, só tem que ter horário de chegada, tem que se dedicar 12 horas por dia, aí ele tem resultado. Como empreendedor, o empreendimento que eu comecei a curtir, que eu conseguia achar, juntar, catar e revender, eram minhas latinhas. A sensação que eu tenho é a mesma hoje, a diferença é o tamanho da lata. Eu catava latinha e vendia latinha e tinha um prazer danado quando na balança me sobrava resultado. Hoje nós temos uma empresa de reciclagem automotiva que desmonta um ônibus ou um caminhão a cada 2 horas e eu entendo que aquilo era uma latinha e o ônibus é um pouquinho maior, aumentou o tamanho da lata. A sensação é a mesma, o prazer de fazer é o mesmo, a vontade de contribuir por esse país que eu acredito é a mesma e o prazer de dar oportunidade às pessoas também é a mesma. Se você tem o privilégio de ter tido alguma pitadinha no seu subconsciente ou no cérebro para que você consiga uma produtividade acima da média, você não faz mais que obrigação para agradecer esse dom em passar para o próximo. Porque eu entendo o seguinte, que quanto mais pessoas estiverem nessa camada de evolução, quanto mais pessoas tiverem oportunidade, quanto mais pessoas sobreviverem bem, melhor para todos. Todas as vezes que eu dou um passo, eu me preocupo em esticar a mão e dar uma puxadinha no próximo. Esse próximo é que vai me dar base para eu continuar subindo o próximo degrau. Meu planejamento é mais um. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas fazem projetos e fazem planos para que nesse ano eu vou ter um crescimento do PIB tal, o PIB vai ser não sei quanto, a China... Cara, aí dá uma chuvinha a mais, alaga, trava tudo. Esses dias todo mundo encheu de plano, aí ia faltar água, desfaz os planos. Não, eu planejo um dia de cada vez. É claro que não é tão curto assim, mas assim, eu só
Eu só faço planos daquilo que eu posso alcançar e que dependa de mim. Eu não delego responsabilidade a terceiro. Eu não fico esperando que o governo apareça com uma novidade que me salve a pátria. Eu não fico esperando que aconteça nada a nível internacional ou a nível mundial que venha me fazer diferença. Planejamento financeiro, $1 ou R$1. Como assim? Um a mais a cada dia. Cara, você não precisa um monte. Se for mais, é mais. Lucro não quebra ninguém. Então, se todos os dias, de manhã, meu planejamento é ser alguma coisa melhor que ontem. E eu tenho conseguido isso desde garoto. As pessoas têm uma tendência natural, eu acho que é uma fraqueza humana, a ir para o coitadismo, a ir para o lamento, a procurar um culpado para os problemas que ele gerou. Nós somos geradores natos de problema. Nós geramos os nossos problemas. Só que na hora que você gera, depois você quer achar alguém que responde por aquilo. Cara, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. Vai para o espelho, faz uma autorreflexão, assuma os seus problemas, que você vai ver que eles vão ficar pequenos. Porque eles são seus. Aí você vai ter o domínio. Se todo mundo usar de maneira inteligente e positiva essa massa cinzenta que nós temos aqui, nós vamos entender que nós podemos tudo. Se você pode tudo e você tem livre-arbítrio, por que você vai ficar esperando um terceiro? Por que você não tem iniciativa de resolver seus próprios problemas? Ah, mas mas como é que eu vou fazer isso sem emprego? Experimenta ir até o vizinho e pedir para ajudar a guardar um pouquinho de areia ou ajudar ele a construir um muro para você ver se ele não te dá uma oportunidade. Aquela oportunidade pode transformar você em dono da obra. Mas você precisa começar alguma coisa, as pessoas não querem começar. Elas querem que alguém traga uma solução. Cara, Papai Noel é legal para o cara do 0 a 7, depois não tem mais. Não é vida real. Vai buscar. É possível para todos. Tem dinheiro demais no mundo. Ficam falando em crise, em governo, em economia. Cara, ninguém põe fogo no dinheiro, o dinheiro só muda de lugar. Vai buscar, vai fazer a sua parte. Agora não dá para você ter o carro X, então fica com o carro Y. Ou fica a pé. O que isso vai mudar na sua vida? Começa de novo. Cara, e se tem uma coisa que é legal, ainda mais para essa época que nós estamos passando de crise, é o cara assumir responsabilidade e dizer assim, então, quebrei, né? Não aguento mais, vou começar de novo. Começar onde? No fundo do poço. É o melhor lugar que tem para começar de novo. O que você precisa para ir para lá? Aceitar. Aceita que você não conseguiu. Você errou em algum ponto. Então começa de novo. Onde? No fundo do poço. Porque no fundo do poço é mais seguro. No fundo do poço não tem para onde ir. É só você não cavar. Só você não inventar moda. E não fica pedindo ajuda para jogar corda. Não. Fica lá. Reflita. Você vai ver que quem andou de bicicleta uma vez, anda de novo. Se você ganhou uma vez licitamente, você vai ganhar de novo. E não é o fim do mundo. Aí você vai para o espelho e percebe que você está saudável e que o dia começou de novo. Agradeça, cara. E começa de novo.